pessoal, estudantes, professores, comunidade, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Daniele e nós vamos começar mais uma aula de ciências. Hoje então nós vamos falar sobre saúde, um tema que está sempre aí nos noticiários, na nossa vida e tão importante para a gente estar atento. Para iniciar esse tema, eu trouxe uma reflexão de um cientista que foi muito importante para a história da nossa saúde. Não inventei a penicilina. A natureza que a fez. Eu só descobri por um acaso. Alexander Fleming. Então esse foi o biólogo, estudioso, pesquisador que descobriu a penicilina. Vocês sabem o que é a penicilina? Então vamos lá. A penicilina, então, foi um antibiótico que ele acabou descobrindo por um acaso. Na verdade, ele já estava estudando as infecções nas feridas dos soldados da Primeira Guerra Mundial. Então, naquela época, não havia tantos recursos, não havia tantos remédios e, infelizmente, os soldados acabavam morrendo por conta das infecções que geravam a partir das feridas dos combates. Então, quando ele voltou, ele foi estudar muito sobre isso. E ali no laboratório, ele criou ambientes para estudar essas bactérias e ficou por muito tempo ali investigando essas situações e como as infecções evoluíam. Porém, chegou um dado momento que ele tirou férias, precisou se afastar e essas bactérias ficaram lá no laboratório. E por um acaso pelas decorrências da natureza, né, pela situação do ambiente, outros micro-organismos começaram a agir nessas bactérias. E foi aí que ele percebeu, quando ele voltou de férias, ele ia jogar tudo fora, porque viu que encheu de fungo, de bolor. E quando ele parou para observar, ele percebeu que alguns desses micro-organismos combateram as bactérias de infecção. Então, a partir daí, começou-se a estudar e a criar o antibiótico. O que quer dizer essa palavra antibiótico? Então, quando a gente diz anti, é uma coisa que é contra. Biótico é a vida. Mas contra a vida de quem? Não, a gente toma o antibiótico para melhorar a nossa saúde, não é? Então, é contra a vida das bactérias, dos germes, né, dos micro-organismos invasores do nosso corpo. Então, essa descoberta, esse estudo, esse avanço foi uma grande descoberta para a humanidade. Então, a partir daí, pode-se evitar muitas complicações, muitas doenças, porque esse antibiótico passou a combater várias bactérias, né? Então, ele tinha uma ampla eficácia contra as infecções. Ainda tem. Então, que doenças combatem os antibióticos? Então, o antibiótico vai ser usado no caso de pneumonia, tuberculose, infecções na garganta, sífilis, gonorreia, infecções por bactéria, tá? Então, o antibiótico ele só funciona no caso de infecções por bactéria. Pode causar reação esse remédio? Pode. Então, as reações são diversas, cada corpo, gente, na saúde, né, na ciência, nada é exato. Então, cada organismo vai corresponder de alguma forma. Porém, essas reações são mínimas diante do benefício que o remédio, que o antibiótico vai causar. Então, olha só, algumas reações podem ser queimação, mal-estar, náusea, diarreia, tontura, dor de barriga e muito mais. E as dores de barriga são muito mais frequentes do que as reações alérgicas. Então, o grupo de pessoas que tem reação alérgica a antibióticos são muito pequenos, tá? Então, raros casos. Mas há um alerta. Como é que se deve usar o antibiótico? Então, somente no tratamento de doenças bacterianas. Então, isso é muito importante, ter a clareza da doença que está se combatendo. Por isso, a necessidade da orientação médica. Não tem como a gente tomar antibiótico por conta própria, tá?
O médico vai ter que investigar, fazer exames, analisar os sintomas com muito cuidado e prescrever o uso corretamente. Por que isso? Bom, desde lá da descoberta do Fleming até hoje, então, isso aconteceu há muito tempo atrás e ainda assim demorou-se a chegar à constituição do antibiótico, da formulação do remédio mesmo, e mesmo assim, com o passar dos anos, foram se verificando a resistência de algumas bactérias a esses antibióticos. Por quê? Porque lembram que a gente já viu em outras aulas também, tudo na natureza, na biologia, na ciência, eles estão buscando os seres vivos se adaptar, evoluir. Então as bactérias também. Algumas se tornam super resistentes, são chamadas de super bactérias ou bactérias muito resistentes, que a gente escuta falar às vezes, teve uma infecção hospitalar. Por quê? Porque foi por uma bactéria que às vezes os antibióticos, os remédios não conseguem dar conta. Porque existem inúmeras bactérias, ok? E quanto mais a gente usa antibiótico por conta própria, essas bactérias vão se adaptando a esses remédios. Por isso que não pode usar sem o controle médico, ok? Então, para a gente não esquecer disso, vamos iniciar nossa primeira tarefa. Vocês vão pegar o caderno, colocar a data de hoje, aula de ciências, pode colocar no tema saúde ou apenas aula de ciências. Vou dar um tempinho para vocês escreverem. Ok? Anotaram? Então vamos seguir. Agora vocês vão escrever aí quais são os mandamentos no uso dos antibióticos. Anotem lá então. Primeiro mandamento. Só que ele não está totalmente completo. Nós vamos ter que descobrir qual é a última palavra que está embaralhada. Olha só. Número 1. Use conforme prescrito em... Tem algumas letras ali. 2. Não guarde antibióticos para... Aí vocês vão ter que desembaralhar. E número 3. Nunca use a receita de outra. Vou dar um tempinho para vocês anotarem, pensar
e descobrir as respostas corretas. Então, conseguiram? Vamos conferir? Olha só, número 1, use conforme prescrito na receita. Se o médico colocou o horário 1 vez, 2 vezes ao dia, você tem que seguir corretamente. Número 2, não guarde os antibióticos para a próxima vez. Então, você não sabe qual é a infecção que você está tendo, ou se é mesmo uma infecção, se tem necessidade do antibiótico. Então, não se deve guardar, porque tem prazo de validade também, esses remédios, essas medicações. E deve sempre consultar o médico primeiro. E o número 3, nunca use receita de outra pessoa. Tá certo? Então, muito bem. Seguindo lá, pessoal. Então, a penicilina, que foi descoberta lá atrás, nada mais é do que um fungo, um tipo de fungo que combate as bactérias. Então eu trouxe ali para vocês uma imagem de como essa cultura de bactéria pode acontecer. Então a bactéria é um micro-organismo que a gente consegue constatar com maior facilidade, a gente consegue ver numa colônia como essa, por exemplo. Então, aqui já se passou um tempo, tem um meio de cultura que a gente chama ali, é um ambiente em que esses micro-organismos podem sobreviver, e passado ali um tempo, eles começam a se multiplicar, a se reproduzir, assim como acontece no nosso corpo também. Então, quando acontece uma infecção, eles encontram um ambiente adequado e começam a se multiplicar e se reproduzir, e muitas vezes até a ocorrer a mutação. Tá?
Então, para investigar como reagem essas bactérias, é assim que os pesquisadores fazem. Mas você também pode fazer uma pequena experiência na sua casa. Eu vou mostrar para vocês só como iniciar. Então, olha só, como é fácil a gente também fazer uma experiência em casa. Você vai precisar dissolver um pouquinho de caldo de carne, na água mesmo, um pouquinho de água e uma gelatina incolor, aquela gelatina sem sabor, sem cor. Você coloca ali, esse vai ser o seu meio de cultura. Você vai colocar em potinhos plásticos só para cobrir o fundo ali. Deixa endurecer. Depois que endureceu, você vai coletar as bactérias. Como que a gente coleta as bactérias? Pega um cotonete e vai passando nos locais que você quer. Aqui no caso, olha só, eu passei no dinheiro, na maçaneta do banheiro e no chão. Só pra gente ver. Essa colônia aqui tá bem no início, não deu muito tempo, mas com o passar dos dias, elas vão criando. Então, olha só, o do dinheiro, a gente já pode ver que começa a aparecer uns pontinhos ali. Certo? A maçaneta. E é bem interessante, quanto mais tempo você deixar, mais você vai verificar, olha aqui do chão então, a colônia das bactérias, os fungos, o bolor, como acontece também naturalmente na nossa casa, no pão que você deixa lá, na fruta. Então aqui é só uma maneira da gente observar e constatar esses princípios aí que os pesquisadores acabam desenvolvendo para chegar no remédio, para chegar no melhor tratamento para as doenças. Mas então, por que não tem remédio para tudo? Bom, porque existem diferenças nesses micro-organismos. Aqui a gente tem até um exemplo, olha só, da bactéria e do vírus. Embora ali está ilustrativo, o que a gente tem que pensar bem é que a bactéria é bem maior, o vírus é muito menor do que uma bactéria. O vírus é impossível de ver a olho nu. O fungo a gente consegue até detectar no olho nu, tá? Então por isso é muito diferente o tratamento, o remédio que vai se desenvolver e em alguns casos a vacina. Olha só, nós temos aqui então a estrutura de uma bactéria. O que é importante a gente saber? Vocês se lembram de outras aulas também que a gente conversou sobre os seres vivos? Então a bactéria é um ser vivo unicelular, quer dizer, ela tem célula. Ela consegue se reproduzir, ela consegue se multiplicar, ela precisa de um meio para sobreviver. Só que ela pode sobreviver num pântano, num chão, numa maçaneta. Ela não precisa necessariamente de um ser vivo para sobreviver. Já no caso do vírus, então aqui tem só a estrutura deles, né? Então o vírus ele tem um capsídeo ali como se fosse uma cápsula para ele se proteger. Existe até uma discussão se vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo, porque ele não tem célula, ele é acelular, mas ele tem DNA, RNA, então ele se reproduz. Então, na verdade, ele é um parasita intracelular obrigatório. O que é isso? É um parasita que precisa entrar numa célula, num ser vivo, para poder viver, se reproduzir e multiplicar e ocorrer as suas mutações. Então, essas são as grandes diferenças entre bactéria e vírus, ok? Por isso que um antibiótico não vai resolver em nada no combate a uma doença viral, por exemplo, tá? Então, o antibiótico é no combate das doenças bacterianas. Como é que combate, então, as doenças virais? Como é que se combate os vírus? Aí eles vão pensar pelo princípio dos anticorpos. Fazer o nosso corpo a produzir as nossas defesas, tá? Se a gente pensar bem, nós como seres humanos também estamos sempre evoluindo, nos adaptando. Então, nós já nascemos ali com o nosso pacote antivírus, digamos assim, como no computador. O nosso pacote antivírus vem lá do leite materno,
e a gente ali já vai criando as nossas defesas. Durante o nosso crescimento, vai produzindo nossos anticorpos e o nosso sistema imunológico. Ao decorrer do tempo, né, do nosso desenvolvimento, esse sistema imunológico pode se fortalecer ou enfraquecer, dependendo das situações. Então, os anticorpos vão agir lá como o nosso antivírus contra um corpo estranho. Ele vai agir como uma defesa assim que detectar qualquer micro-organismo, qualquer germe, qualquer infecção no nosso corpo. Qual é o primeiro sinal de que o nosso corpo não está bem? Que ele está combatendo uma doença? Febre. Febre e dor, corram para o médico. É sinal de que algo não está correto, não está de acordo ali no seu corpo, está acontecendo algo, você tem que procurar os cuidados médicos. Então, essa produção dos nossos anticorpos começa lá, quando a gente nasce, do leite, de quando a gente é bebê, começa a ter os primeiros contatos com o mundo externo. Então, essa é a imunidade passiva que nós chamamos. Porém, quando a gente cresce, tem uma série de vacinação que a gente tem que seguir desde criança. Por quê? Porque aí começa a nossa imunização ativa. As vacinas fazem parte da construção da nossa imunização ativa. Olha só. Por que imunização ativa? Porque aí a gente não vai mais só usar o nosso pacote antivírus, o nosso pacote de defesa lá do início da nossa vida. Aí, com a vacina, nós vamos usar mais defesas, outras defesas, né? Nós vamos aprimorar essas defesas para o nosso corpo combater novos vírus, novas infecções. Então, como que isso acontece? Acontece por meio da vacinação. A vacinação vai aumentar a produção dos nossos anticorpos, que vai prevenir a doença. Então, por isso que não adianta, não tem eficácia se você toma a vacina com a doença. A vacina é uma medida de prevenção. Por isso, é necessário você tomar antes, preparar o seu corpo para combater a doença, certo? E aí tem todo um ciclo de combate a essas doenças, que ao longo dos anos foram se verificando. Quanto mais pessoas tomam a vacina, menos a doença aparece. Porque o nosso mundo é assim mesmo, é cheio de bactérias, cheio de vírus, e a gente nunca sabe qual vírus que vai aparecer. Tem vírus que é só de animal, tem vírus que é de planta, tem vírus que é do ser humano e que não é dos animais. Então, quando a gente consegue descobrir uma vacina, isso é um grande avanço, porque ao longo da história a gente também tem histórico aí de doenças que vieram e foram devastadoras para a humanidade. Então, importante a gente lembrar isso. A vacina aumenta o nosso sistema de defesa, ajuda na produção dos nossos anticorpos. Como que isso começou? Lá na primeira vacina. Há 225 anos atrás, um pesquisador, também biólogo, verificando a doença da varíola, que na época estava atingindo muitas pessoas, causando até mortes, complicações, e uma doença que dava muitas feridas pelo corpo. E ele, observando, viu que nas vacas haviam as feridas semelhantes. E as pessoas que trabalhavam na ordenha da vaca já não desenvolviam essa doença de forma tão grave. E aí ele pensou, poxa, tem alguma coisa aí. E foi investigar então. Então foi aí que iniciou o princípio da vacinação. Inclusive esse nome, vacinação, vem de vaca, que em latim se escreve com 2 S, né? Com 2 C, desculpe. Então, a partir daí, ele tirou então, da ferida o vírus vivo. Então, foi a primeira vacina de vírus vivo para experimentar num outro corpo, né? No caso ali, tem a foto da criança, era um menino de 8 anos. E ver se desenvolvia então os anticorpos, a defesa com relação à doença da varíola. E assim ele descobriu a vacina contra a varíola.
Em meados de 1904, então pensem isso lá, muito longe, chegava a 1.800 o número de internação devido à varíola no Hospital São Sebastião. Mesmo assim, as camadas populares rejeitavam a vacina, que consistia no líquido de pústulas de vacas doentes. Então ele retirou esse líquido lá das feridas da vaca. E naquela época as pessoas ficaram muito impressionadas com isso. E quando chegou aqui no Brasil, os casos também se alastraram com rapidez, sobrecarregaram o sistema de saúde, foi se tornando um problema público de saúde. Então o governo decidiu instituir a vacinação obrigatória, porque as pessoas não aceitavam a vacina. Então houve ali a revolta da vacina. As pessoas não entendiam por que eles tinham que tomar, se isso ia fazer bem. Havia também muito misticismo em torno, né, dessa vacina, assim, alguns mitos dizendo que poderia causar outra doença, que podia deixar louco. E no fim, quando Oswaldo Cruz também voltou aí ao Brasil para ajudar nessa divulgação, nessa campanha de vacinação, eles conseguiram vacinar a maior parte da população. E aí a própria população começou a observar que o número de casos foi caindo e as pessoas já não sofriam mais essa doença. Então, melhor do que qualquer papo, qualquer boato, qualquer notícia falsa, são os dados comprovados cientificamente, o fundamento científico, que se prova daí na atualidade. Então, a ciência provou que aquilo era o melhor no momento. Então, desde então, a vacina da varíola faz parte do nosso calendário de vacinação. Mas mesmo assim, gente, demorou muito tempo para que a varíola fosse erradicada, controlada no mundo inteiro. Então vejam como essas doenças se afastam rapidamente. Então, desde então da vacina da varíola, foram se estudando outras vacinas, outras doenças que se arrastam assim, que se expandem pelo mundo e que ultrapassam as barreiras. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda a vacinação das crianças seguindo o calendário. Então nós temos lá já a vacinação da poliomielite, da varíola, da rubéola. Então todas essas doenças hoje são controladas por causa da vacina. Sem a vacina, a gente já tem na história da humanidade quadro complicadíssimo que devastou o mundo com muitas mortes mesmo, como o caso da gripe espanhola. Então, a catastrófica epidemia que varreu o Brasil em 1918. Então, pense, naquela época, nem mesmo as noções de cuidados, de prevenção, de higiene se tinha muito claro. Então, essa doença veio e foi devastador, né? Causou milhões de mortes e demorou muito para descobrir a causa dela. Então, como que se desenvolve a vacina? A vacina, ela só se desenvolve a partir do momento que os cientistas, os pesquisadores identificam o agente causador. Então, o agente causador pode ser uma bactéria ou pode ser um vírus. Então, por isso que precisa primeiro muito estudo para identificar quem é esse agente, como que ele funciona, onde que ele se multiplica, o que ele causa. E naquela época não havia recursos e não havia rapidez de informação como nós temos hoje. Então ela começou num lugar do planeta, né, do mundo, e foi passando para todos os outros países. Então foi realmente um momento de crise sanitária. Hoje, a gente já tem até uma diversidade de tipos de vacinas. A gente tem vacina injetável e temos a vacina oral também. Então, a vacina de gotinha já é uma vacina mais indicada para infecções que ocorrem por via digestiva, tá? Então, ela também tem sua eficácia, mas nem todas podem ser nessa modalidade, como
Algumas pessoas prefeririam, né, ao invés de ser injetável, lá com as gotinhas, mas nem todas podem ser dessa maneira, porque não vai apresentar a eficácia necessária. Então a vacina ela é pensada sempre para a maneira em que a doença ocorre, infecta, né? E como ela age no nosso corpo. Então a de gotinha é recomendada para as doenças que vão atingir ali as vias do sistema digestivo, tá certo? Eu trouxe aqui para a gente analisar um quadro um pouco preocupante. Então, desde a descoberta das vacinas e dos estudos das doenças, foram se verificando que a vacinação em massa é a melhor forma de controlar essas doenças. Porém, de um tempo para cá, esse número de cobertura vacinal, que a gente chama, que as autoridades chamam, vem caindo, o que causa uma grande preocupação. Em 2005, por exemplo, lá no norte da Europa, foram constatados novos casos de sarampo, uma doença que já estava erradicada há algum tempo. Porém, passa-se alguns anos e agora, recentemente, um surto de sarampo ocorre na Venezuela. Então vejam como isso é seríssimo. Quanto menos as pessoas se vacinam, mais essas doenças tendem a voltar. Como eu disse, a gente tem os cuidados com a higiene e tudo, mas os vírus e as bactérias estão por aí. Então, evitar o contágio de todos é muito difícil. Então, a melhor forma de prevenir é a vacinação. Se a gente observar, olha só, nesse quadro, de 2015 a 2020, a cobertura vacinal caiu de 100%, de 90% a 60%, 54%, 50% contra a febre amarela, poliomielite, 65%. Isso é um alerta para as autoridades e um alerta para nós, da população. Os índices indicados para que a gente esteja seguro e as doenças sejam consideradas erradicadas, não precisamos mais nos preocupar com essas doenças, é a partir de uma cobertura vacinal de 90%. Então, quanto mais as pessoas deixam de se vacinar, isso se torna perigoso para todos nós. Pensem numa pessoa imunodeprimida, por exemplo. Uma pessoa que tem uma doença, uma questão, um problema de imunidade. Se as pessoas em torno dela não estão se vacinando, ela provavelmente será a maior prejudicada. E isso pode ocorrer em doenças simples, que a gente acha que não tem mais agravamento, e, na verdade, para essas pessoas não, pode se complicar e levar até a morte. Vejam só esse vídeo que eu trouxe para vocês, que vai explicar um pouquinho sobre essas mudanças no calendário das vacinas nossa aqui do Brasil. Claro que em decorrência da Covid-19, o coronavírus, que veio aí a incluir mais uma vacina no nosso calendário, houve algumas mudanças, mas sempre reforçando a importância de estar em dia com a sua carteirinha de vacinação. Assistam aí. Em 2020 tem novidades sobre a vacinação no Sistema Único de Saúde. Fique ligado para conhecer as mudanças que vão ocorrer no calendário nacional de vacinação. Por que o Programa Nacional de Imunizações precisa fazer mudanças no calendário nacional de vacinação? As mudanças no calendário de vacinação ocorrem gradualmente. À medida que uma nova vacina é registrada, é disponibilizada para a população, o PNI faz uma análise de custo efetivo. Esse produto, essa vacina, passa pela Conitec, é avaliada a sua eficácia e sua custo-efetividade e a partir dessa avaliação da Conitec é incorporado ou não ao Programa Nacional de Imunização. Essas mudanças afetam quais vacinas do calendário nacional de vacinação? As mudanças que nós estamos introduzindo no calendário de vacinação afetam as vacinas da gripe e da febre amarela. Qual será a mudança na vacina contra a influenza? A vacina da influenza é a vacina contra a gripe. Nós iremos incluir uma faixa etária da população que é de 55 anos a 59 anos. E para isso o Ministério adquiriu 10 milhões de doses a mais da vacina de influenza, totalizando 75 milhões de doses.
Quais serão as mudanças na vacina contra a febre amarela? A febre amarela tem duas mudanças. A primeira mudança é que nós iremos recomendar o reforço da vacina de febre amarela aos 4 anos de idade e nós iremos incluir toda a região do Nordeste como área de recomendação. Então agora, no Brasil, nós teremos um calendário unificado de vacina para a febre amarela em todo o Brasil. Por que é importante que as pessoas se informem e se vacinem? O ato de se vacinar é um ato de amor ao próximo, porque além de você se proteger contra a doença, você ajuda a proteger a população. Por exemplo, existem crianças que não têm idade recomendável para vacinação e você se vacinando, você protege essa criança, porque o vírus não circula e ela não adquire a doença. Então, viram que é importante? Então, sempre bom acompanhar o calendário de vacinação, acompanhar a organização aí da sua cidade, como é que funciona. Aqui em Curitiba, desde 2003, nós já temos esse registro de maneira virtual. Então, as pessoas podem consultar pelo celular, por aplicativo, e isso é muito bom. Você saber ali quando que é a sua próxima vacinação, que vacina que está faltando, isso é muito importante. Um outro dado que é interessante a gente analisar, pessoal, com relação ao Covid-19 mesmo, a pandemia de coronavírus que nós ainda estamos passando, mas já num momento de fim, se Deus quiser, já com a situação mais controlada, a gente pode observar então a eficácia, mais uma vez, da vacina. Aqui nesses dados, a gente pode ver que o número de, olha só, cobertura vacinais e óbito de Covid-19 ocorrido por mês entre pessoas de 80 a 89 anos, em Campinas, de 2021. Então, esse número que estava só aumentando, o número de óbitos, a partir do momento da vacinação, começa a cair em menos de 20%. E, ao mesmo tempo que a vacinação aumenta a cobertura vacinal, mais de 100% das pessoas imunizadas, a chance de morte e complicações vão caindo. Porém, pessoal, essa pandemia, agora, no século XXI, no ano de 2020, foi uma revolução até na nossa vida. Muita coisa mudou e muita coisa se confundiu. Muita coisa veio a confundir as pessoas. Por isso, eu trouxe para vocês alguns mitos e verdades para a gente esclarecer sobre a vacina do Covid-19. Então vamos lá para o primeiro mito que começou a surgir assim que descobriram a vacina e começaram a falar da vacinação. Vacinas causam autismo? Será que é verdade, gente? Na verdade, esse boato começou a aparecer depois que um médico britânico divulgou um artigo científico. Porém, ele divulgou sem antes a comunidade científica ter avaliado esse artigo dele. E logo após a avaliação, esse artigo perdeu totalmente a validade. Eles verificaram que não há ligação nenhuma, não há comprovação nenhuma e foi descartado. Então, mito: vacinas não causam autismo. Vamos para o próximo? As vacinas contêm mercúrio, que é perigoso. Verdade? Mito? O que vocês acham? Mito, pessoal. As vacinas de multidoses, essa mesmo como a do coronavírus que vocês viram, ela vem num vidrinho e aquele vidrinho ali pode ser aplicado em 8 ou até 10 pessoas, depende da vacina. Ela tem uma quantidade de mercúrio sim, que é para mantê-la conservada, porém uma quantidade mínima, segura para os seres humanos. Então as vacinas, gente, só são aprovadas depois que é comprovada a segurança nos seres humanos. E essa quantidade de mercúrio é facilmente, rapidamente eliminada pelo nosso corpo. Então, é perigoso? Não, isso é um mito. Então, mais um mito ou verdade. Vacinas podem causar efeitos colaterais? O que vocês acham? Verdade, pessoal. Mas nada
comparado ao que a doença pode fazer no seu sistema imunológico, tá certo? Então, os efeitos colaterais como dor de cabeça, mal-estar, até um pouco de febre, é normal. É o seu sistema, as suas defesas trabalhando contra o vírus. Vou deixar agora para vocês um vídeo da Fiocruz que vai explicar como que a vacina contra o Covid-19 age no nosso corpo. Assistam aí. E a Fundação Oswaldo Cruz alterou o cronograma de entrega de vacinas contra a Covid. A gente fala agora ao vivo com a repórter Cláudia Boiunga, que tem os detalhes pra gente. Oi, Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Braga. A partir dessa semana, a Fiocruz entrega as doses da AstraZeneca Oxford todas as sextas-feiras. Amanhã serão entregues 5 milhões de doses, 300 mil a mais do que o que estava previsto inicialmente. Essa decisão de fazer essa distribuição para o Programa Nacional de Imunizações apenas uma vez por semana foi tomada em conjunto com o Ministério da Saúde e com as secretarias municipais de saúde. Até o fim de abril, a Fiocruz pretende entregar mais de 18 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford. Até agora, foram distribuídas quase 15 milhões de doses. A meta é que até o fim do ano sejam 200 milhões de doses. E a Fiocruz divulgou um vídeo com informações de como a vacina contra a Covid funciona no organismo. A gente destacou algumas informações. Veja na reportagem. O que acontece com o seu corpo depois que você toma a vacina contra a Covid-19? Ele desenvolve a chamada imunidade adaptativa, diferente da inata, aquela que nasce com você. Assim, em caso de contato com o vírus, o organismo já está preparado para se defender. Mas cada vacina funciona de um jeito. O imunizante produzido pela Fiocruz no Brasil, AstraZeneca Oxford, é feito a partir de um vírus que provoca resfriados em chimpanzés. Esse adenovírus é atenuado em laboratório para ficar inofensivo aos seres humanos. Junto dele, os cientistas colocam um pedaço da sequência genética do SARS-CoV-2, que faz ele ficar disfarçado e parecido com um novo coronavírus. A vacina chinesa Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, usa o SARS-CoV-2, vírus que provoca a Covid, inativado. Esse é o método mais tradicional de fazer vacina. Mas, de uma forma ou de outra, quem tomar a vacina contra a Covid fica imune ou tem uma forma mais branda da doença. Então, viram que interessante? É sempre importante a gente estar em dia com a vacina, principalmente nesse momento de pandemia. Graças a Deus conseguimos nossa vacina contra o Covid rapidamente. Então não deixem de se vacinar. Vacinar é um ato de amor ao próximo. Você protege a sua saúde e de todos à sua volta. Nossa aula termina por aqui. Eu agradeço e até a próxima. Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2. O autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3. A dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4. O jeito que você inventar. Vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação, só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a 4 passos bem grandões dele.